Vamos fazer a leitura do Salmo 31. Em Ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na Tua justiça. Inclina Teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê Tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do Teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois Tu és a minha força. Na Tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus da verdade. Eu odeio aqueles que prezam as vaidades mentirosas, mas eu confio no Senhor. Ficarei feliz e regozijarei na Tua misericórdia, porque Tu consideraste minha dificuldade, Tu conheceste minha alma nas adversidades. E não me entregaste na mão do inimigo, puseste meus pés em um quarto grande. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldade. Meus olhos são consumidos pela dor, sim, minha alma e meu ventre. Porque a minha vida é gasta com a dor e os meus anos com o suspirar. Minha força falha por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui uma vergonha entre todos os meus inimigos, mas especialmente entre meus vizinhos, e um temor para meus conhecidos. Aqueles que me viram na rua fugiram de mim. Sou esquecido como um homem morto, fora da mente, eu sou como um vaso quebrado. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, o medo estava em todo lado. Enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim, intentaram tomar a minha vida. Mas eu confiei em Ti, ó Senhor, eu disse, Tu és o meu Deus. Meus tempos estão na Tua mão, livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz Tua face brilhar sobre o Teu servo, salva-me por causa das Tuas misericórdias. Não me deixes ser envergonhado, ó Senhor, porque eu chamei por Ti. Que os perversos sejam envergonhados e que eles fiquem em silêncio no túmulo. Que os lábios mentirosos sejam silenciados. Aqueles que falam coisas graves orgulhosamente e desdenhosamente contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade que Tu guardaste para aqueles que Te temem, que Tu forjaste para aqueles que confiam em Ti, diante dos filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da Tua presença, do orgulho do homem. Tu os manterás secretamente em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, porque Ele me mostrou Sua maravilhosa bondade em uma cidade forte. Porque eu disse em minha pressa, eu sou cortado fora de diante dos Teus olhos. Contudo, Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei a Ti. Ó, amém ao Senhor, todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Sede de boa coragem, e Ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Sede de boa coragem, e Ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Olha que palavra linda, que palavra poderosa que nós iniciamos o nosso dia. Bom dia a todos vocês que estão online aqui comigo. Glória a Deus. Leila, Lídia, Andrei, Luciano Barreto. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui entregando as primícias do nosso dia para o Senhor, nesse tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade com o Senhor envolve o estudo da palavra de Deus e a oração, né? Um não caminha sem o outro, né? E esse salmo, ele fala muito da nossa realidade, né? Das lutas, das perseguições, das provações, e que muitas vezes a gente clama e a gente não ouve de imediato uma manifestação do Senhor em alguma situação. A
a gente ouve o silêncio, né? Mas que a gente entenda que Deus, ele trabalha muito na nossa dor, não é verdade? Eu estava pensando sobre isso, eu nem sei se eu falei sobre isso outro dia ou ontem, eu não me recordo, mas eu estava refletindo sobre essas questões, né? Do silêncio de Deus e como ele forja a gente na dor, porque comigo já aconteceram algumas vezes, principalmente quando eu era mais nova, que a pessoa vinha me dar um conselho, uma pessoa mais experiente vinha me dar um conselho, falava assim: Michele, não faz isso. Aí eu ia lá, sabichona, dona da verdade, ia lá, fazia e me dava mal. Porque eu não ouvi um conselho antes da dor, aprendi só na dor. Então a dor nos forja, a dor nos ensina mais do que quando a gente ouve o mesmo conselho quando está tudo bem. Né? A gente tem uma tendência muito arrogante de achar que nós vamos fazer diferente e melhor do que todo mundo, né? Nós estamos no mesmo barco, né? Nós temos a possibilidade de errar igual aquela pessoa que a gente criticou, não é verdade? Então a gente precisa ter a humildade em nosso coração sempre. E hoje, dia 28 de setembro de 2023, quinta-feira, já finalizando mais uma semana para a glória do Senhor, e estamos aqui, né? O Senhor nos sustentou até aqui. Glórias para Ele. E hoje mais um dia especial, um dia único, um presente de Deus. Que a gente possa ter um dia leve, um dia feliz. Que um problema na nossa vida não faça que a gente perca a felicidade em tudo que Deus tem nos dado, tem nos concedido, as bênçãos que o Senhor tem nos entregue todos os dias, não é verdade? Às vezes, um problema, ele nos consome tanto que a gente nem sorri, que a gente nem é grato, que a gente nem expressa para outras pessoas como a gente gosta dela, como a gente está feliz com esse dia, porque o dia de hoje é uma dádiva, né? E como a gente leu aqui nesse salmo, as dores nos forjam, e no final ele diz: sede de boa coragem, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. A gente precisa esperar no Senhor, né? A gente sofre muitas coisas nessa vida o tempo todo, muitas injustiças, principalmente hoje que o foco da nossa oração é o perdão. A gente sofre na nossa vida muitas injustiças, a gente às vezes é caluniado, entendeu? E às vezes nós somos traídos. Acontecem tantas situações que machucam o nosso emocional, porque o perdão, essas situações, elas vão direto para o nosso emocional, né? Para nossa mente, ficam ali presos no nosso coração. Isso tudo nos machuca muito. Então a gente precisa aprender com a instrução do Espírito Santo a lidar com essas situações que vão acontecer conosco até o fim dos nossos dias aqui, né? A gente vai passando por dificuldades durante toda a nossa jornada, são injustiças, são calúnias, são traições. Nós estamos sujeitos a isso, principalmente nós que decidimos seguir a Cristo, cumprir os seus estatutos, cumprir as santas escrituras, obedecer o caminho do Senhor. Aí o inimigo se levanta com mais força ainda contra nós, porque ele quer nos desestabilizar. Ele quer que a gente pare de orar, que a gente fique tão cansado a ponto de não conseguir orar, que a gente fique tão distraído que a gente não consiga estudar a palavra de Deus. Então isso faz com que a gente enfraqueça na caminhada, e a gente tem que fazer justamente o oposto. Vem a luta, vem a perseguição, acontece esse tipo de calúnia, aí que a gente tem que se ajoelhar e orar, aí que a gente tem que clamar e mergulhar na palavra do Senhor. A gente tem que fazer sempre o oposto, e isso vai contra a vontade da nossa carne mesmo. É o que eu sempre converso com vocês, entendeu? Por que eu estudo a Bíblia? Por que eu mergulho na Bíblia? Por que eu oro tanto? Porque eu sei exatamente para onde eu não quero voltar.
Não é porque eu quero aparecer, não é por causa disso, não. É porque eu sei que se eu não fortalecer a minha vida espiritual, a minha carne, ela vai dominar novamente. E eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe? Então, esse é o chamado que o Senhor está me trazendo para cá para falar para vocês. A gente precisa desse tempo de qualidade com o Senhor. A gente precisa separar um tempo de qualidade. Não é um tempo que sobra, é um tempo de qualidade. Separar um tempo para o Senhor. 1 hora do seu dia para você estudar a palavra, para você se colocar diante do Senhor, conversar com Ele. Deus quer de nós um relacionamento. Deus, Ele quer de nós isso. Ele quer que a gente esteja com Ele, conversando, contando. Ele precisa ser o nosso melhor amigo. E olha que coisa incrível que a gente abre mão muitas vezes. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, Ele quer um relacionamento conosco. O Espírito Santo está aqui conosco agora, conduzindo esse nosso tempo de oração, conduzindo o nosso dia. Que a gente tenha o dia inteiro pensamentos intencionais, fiquemos em oração constante, sabe? Tudo que a gente for fazer, quantas pessoas aí falam sozinha? Eu sou uma. Fico lavando louça, conversando comigo mesmo, às vezes brigo comigo mesmo, discuto, falo, discuto, respondo. Que tal a gente ter a disciplina de ficar orando, conversando com o Senhor, contando o que está acontecendo conosco? É um exercício e a gente precisa fazer isso. A gente precisa também fazer o exercício da gratidão. Agradecer por tudo que a gente tem, por absolutamente tudo. Parar de nos compararmos com quem tem recursos maiores do que a gente, do que tem, teoricamente, uma estrutura familiar diferente da nossa. A gente tem que parar com isso. A gente tem que agradecer pela vida que nós temos, pela nossa família, pelos nossos recursos. E se a gente vai trabalhando e Deus vai prosperando, porque às vezes a gente se prende muito na prosperidade financeira como se prosperidade fosse só isso, sabe? Tem muita gente com muito dinheiro que daria tudo para ter a família daquela pessoa que vive com salário mínimo, porque é uma família unida, é uma família que se ama, é uma família coesa, é uma família que um faz tudo pelo outro. Sabe? Então a gente tem que parar de olhar ao nosso redor, olhar somente para o Senhor e avançar. O nosso foco tem que ser o Senhor. O nosso foco precisa ser Deus em tudo. E o Senhor vai trabalhar em nosso coração hoje a questão do perdão. Nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos disso. Tá? Não é só perdoar, porque a gente é ofendido, mas a gente ofende também. Né? A gente às vezes se coloca numa posição de vítima, como se a gente nunca tivesse ofendido ninguém. Mas a gente ofende também. A gente às vezes humilha, às vezes a gente não respeita. Né? Então a gente faz isso também, todos nós fazemos isso. Então a gente também tem que se colocar nessa posição. Tirar o orgulho de dentro do nosso coração para pedir o perdão para quem a gente fez isso e liberar o perdão para quem fez isso conosco. E a gente consegue isso sozinhos? Não conseguimos. Somente com a intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós estamos nessa luta contra a carne constantemente. Mas assim como eu e você, nós temos consciência. Nós estudamos a palavra de Deus. Nós temos consciência que a vingança não é nossa. A justiça vem do Senhor. E tudo que a gente faz aqui, a gente colhe. Então que a gente escolha colher o que nós plantamos. Será que essa injustiça que você sofreu hoje não foi porque há um tempão atrás você foi injusto com alguém também da mesma forma? Será que hoje essa calúnia que você sofreu não foi algo que você falou de alguém lá atrás e você está colhendo hoje?
a gente também tem que ter responsabilidade, tem que ter ciência das nossas atitudes. Porque é muito fácil a gente se colocar na posição de vítima e injustiçado. Mas o que você fez ao longo da sua vida? Tudo é semente. Toda palavra que você fala é semente. Tudo que você faz é semente. Nós estamos aqui plantando, tudo a gente planta. Sabe? Então, vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Vamos analisar o nosso comportamento. Vamos verificar se a gente está colhendo. Mas mesmo que a gente esteja colhendo, a gente tem que ir lá pedir perdão. E a gente tem que perdoar. Isso é uma ordem do Senhor. Sabe? Então a gente precisa decidir perdoar. Decidir. Você vai ficar com raízes de amargura impedindo o seu avanço na vida. Não tem como você ser feliz quando você está com uma mágoa machucando o seu coração e você vê que esse tipo de sentimento ele só aumenta, só faz você ficar com angústia. Quem nunca sentiu aquela angústia de algo que aconteceu e que você se sente injustiçado, principalmente se você olha para a pessoa que fez algo para você e você vê que de repente ela está super bem, sabe? Pelo menos nas redes sociais, né? Porque a gente só vê as fotos boas da vida das pessoas, né? Não é verdade? A gente, se aquele senso justiceiro nosso aflora e a gente fica chateado. É verdade, né? A gente tem isso, todos nós. Eu me incluo nisso. A gente está em constante evolução. Eu estou numa constante busca de aperfeiçoamento espiritual, porque a busca vai ser por toda a minha vida. Eu estou aqui estudando, ó, se eu ficar um mês sem estudar a palavra e um mês sem orar, daqui a um mês eu estou bebendo cerveja de novo. Sabe? Porque a carne, ela pula. Entende? Então, isso eu estou falando da cerveja porque era algo que eu bebia antes da minha conversão muito. Entende? Então, outras coisas eu fazia também, obviamente. Mas eu falo a cerveja porque quando eu comento na igreja que eu bebia muito, as pessoas ficam surpresas. Assim, você, assim, eu, né? Eu precisava beber para sorrir, né? Então, hoje o Espírito Santo me preenche completamente. Que eu sorrio, que eu durmo, que eu faço tudo. E sou completamente cheia da paz que excede todo entendimento. Isso é um milagre. E é por isso que eu luto tanto, porque eu não quero perder isso jamais na minha vida. Então vamos orar, irmãos. Vamos perdoar. Vamos pedir perdão. Vamos nos perdoar também. Se a gente fez algo que magoou alguém, a gente até já pediu perdão, mas a gente não consegue se perdoar. Não é verdade? Vamos pedir a intervenção do Espírito Santo para que ele possa operar esse milagre em nosso coração, né? Nós somos dependentes completamente do Senhor, completamente. E vamos nos colocar diante do trono de Deus para clamar por essa bênção. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, de misericórdia, Deus bondoso que cuida de nós em todos os detalhes. Obrigada, Senhor, por este dia lindo que o Senhor nos entrega de presente. Um dia onde nós podemos levantar da nossa cama, fomos lavar os nossos rostos, bebemos uma água limpinha, gostosa. Estamos aqui com o nosso organismo funcionando, estamos respirando. O nosso coração está batendo. Fomos no banheiro, fizemos xixi. Senhor, muito obrigada pelo nosso organismo estar funcionando tão maravilhosamente bem. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada pelo acesso à internet que nós temos, pelo nosso celular. Obrigada, Senhor, porque a gente tem condições de ouvir, de ver. Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos abençoa tanto todos os dias e muitas vezes a gente normaliza. E não podemos, é tudo milagre extraordinário. Nós vivemos a cada dia o extraordinário do Senhor. Estar vivos, nada nos faltar. O Senhor nos sustentar nas nossas lutas, nas nossas batalhas. É uma bênção maravilhosa.
É uma bênção maravilhosa acontecerem tantas coisas na nossa vida durante toda essa jornada e a gente ainda está aqui, clamando diante do Senhor. Todos nós que estamos orando nesse dia temos uma história de muitas lutas, de dores, de lágrimas. E o Senhor nos sustentou até aqui. Isso é extraordinário. Que a gente nunca se esqueça de quão bom o Senhor é conosco e foi e continuará sendo e nos sustentará todos os dias. Oh Senhor, muito obrigada. Que a gente tenha consciência de que o Senhor cuida de nós, principalmente nos dias em que as coisas estão mais difíceis. E que nesses dias a gente glorifique o Senhor 3 vezes mais do que a gente costuma glorificar. Porque se as coisas estão difíceis, é porque algo maravilhoso está por vir. Porque o inimigo não vai se levantar contra nós se ele não vê que tem algo maravilhoso preparado para nós. Não é verdade, Senhor? Então, meu Pai, que nós tenhamos esse coração grato, porque o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Que tenhamos a sensibilidade de perceber que essas lutas nos forjam, nos preparam, nos capacitam e que essas dores, elas vão ser exemplo para que a gente possa ajudar outras pessoas na mesma situação. E eu sou muito grata a Ti, Senhor, por tudo que eu já vivi e me coloco sempre à Tua disposição para que o meu testemunho possa abençoar outras pessoas. Oh, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui orando com os irmãos. Obrigada, Senhor, porque isso é uma resposta de oração. Eu pedi ao Senhor por essa oportunidade e o Senhor tem me levantado todos os dias para isso. Obrigada, Senhor, obrigada. Neste dia nós estamos orando, meu Pai, em específico, o foco da nossa oração é o perdão. Senhor, é algo muito difícil de lidar. Nós temos muitas dificuldades de lidar com aquelas pessoas que nos magoam profundamente, com aquelas pessoas que são injustas conosco, com aquelas pessoas que não reconhecem os nossos esforços, com aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com o que a gente faz, com aquelas pessoas que nos traíram de alguma forma, não foram leais conosco. Senhor, nós acabamos acumulando sentimentos de mágoa em nosso coração, porque a gente acaba querendo ser justiceiro e querendo ver aquela pessoa sofrer o mesmo que ela nos fez sofrer. Senhor, que tenhamos humildade em nosso coração, que esse orgulho de justiceiros, meu Pai, caia por terra, porque esse orgulho não provém do Senhor. Esse orgulho não provém de Ti, meu Pai. Então, eu repreendo esse sentimento em nome de Jesus, que saia do nosso coração. Que nós possamos, Senhor, perdoar, decidir perdoar, olhar para essas pessoas e perdoar. Existem pessoas que nos magoam, Senhor, que são de dentro do nosso seio familiar, que a gente vai conviver com elas durante toda a nossa vida, que não tem condições da gente perdoar e não conviver mais. Então, Senhor, trabalhe o nosso coração nessa causa, de pessoas no nosso seio familiar mais sensível, dentro da nossa casa até mesmo. Que o Senhor venha trabalhar o nosso coração, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa olhar para essa pessoa com olhares de compaixão, para entender, meu Pai, que dentro dessas, por trás dessas atitudes, existem uma história de vida, que às vezes a gente nem sabe, que a gente desconhece, dores que a gente não conhece. E essas pessoas da nossa família, elas descontam essas dores em nós. Então, Senhor, que nós possamos ter um olhar de compaixão, um olhar amoroso, que a gente ame essas pessoas mais ainda, Senhor. E que a gente possa liberar o perdão, que a gente não fique acumulando esses sentimentos de mágoa em nosso coração. O Espírito Santo faz a obra. Que a gente decida perdoar, que a gente decida liberar esse perdão, que a gente decida, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, limpa os nossos corações, limpa, Senhor, visita, meu Pai, o nosso coração. Visita aí, que o Senhor abençoe essas pessoas que nos magoaram, esses nossos entes familiares. Abençoe, traga entendimento, traga discernimento, meu Pai.
traga uma compreensão na vida dessas pessoas, que elas não podem, Senhor, ficar descontando nas outras pessoas as suas amarguras, as suas dores, que elas precisam ser ponderadas no falar. Cuida, Senhor, dessas pessoas. E também existem as pessoas que nos magoam, Senhor, que não são do nosso seio familiar, mas são pessoas que convivem conosco no trabalho, na faculdade, na escola. Senhor, que nós possamos também liberar o perdão para essas pessoas, meu Pai. Sabe, que a gente não tenha mágoa, que a gente zere essas situações e olhe também com a mesma compaixão para essas pessoas, meu Pai, que a gente as ame muito com o amor de Cristo. Sabe, essas pessoas que não estão no nosso seio familiar, a gente não precisa conviver com elas mais. Cada um segue o seu caminho, em paz, com o coração limpo, e que o Senhor abençoe essas pessoas em suas jornadas. Que elas possam não descontar em mais ninguém as suas dores, que elas possam ter consciência, discernimento, de que as pessoas que estão no convívio não têm culpa do que foi vivido por ela, então elas não precisam pagar essa conta. Então, Senhor, cuida de todos nós para que a gente possa liberar esse perdão para essas pessoas, para que a gente possa liberar, porque a falta de perdão, ela nos adoece. Ela não adoece a pessoa que a gente tem mágoa, ela nos adoece. Então, Senhor, eu rogo que o Senhor abençoe a todas essas pessoas que nos magoaram algum dia e que elas não multipliquem esses comportamentos para que não venham a magoar mais pessoas. Enquanto a nós, Senhor, que nós possamos liberar esse perdão com sinceridade. Nós clamamos, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito da cura, venha curar o nosso coração, venha trazer ao nosso coração a paz que excede todo entendimento, que a gente perca esse sentimento de vingador, de justiceiro, que não nos cabe, que a gente entregue tudo em Tuas mãos, ó Senhor, que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa parar de querer ver o outro se dando mal para poder se sentir vingado. Ah, Senhor, nos liberta desses sentimentos que não provêm do Senhor. Isso é uma mentira de Satanás. A gente não tem que ser justiceiro. A gente não tem que ver e se agradar de ver o outro se dando mal, não. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e derrame unção de cura na vida de todas as pessoas que nos magoaram um dia, Senhor. E que nós possamos descansar em Ti. Cura-nos, ó Pai. Cura-nos, ó Pai. Que a gente consiga liberar esse perdão em nome de Jesus. Pai querido, eu também venho clamar a Ti para que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre em nosso coração, que o Senhor possa trazer a nós essa lembrança, se algum dia nós fizemos algo para alguém que magoou alguém. Às vezes isso está claro na mente de alguém que está orando conosco, mas às vezes não, às vezes passa o tempo e a gente até esquece, porque muitas vezes a gente até magoa sem querer. Justamente por conta da nossa história, a gente desconta as nossas dores em alguém sem a intenção. Mas isso magoa outra pessoa, isso fere os sentimentos de outra pessoa, isso desrespeita outra pessoa. Então, Senhor, traz a nossa mentalidade, traz a nossa consciência, essa atitude que tomamos, para que a gente possa pedir desculpas, para que a gente possa pedir perdão. Senhor, tira de nós qualquer sentimento de orgulho, porque o tempo não cura essas coisas. A gente às vezes se engana, mas é mais uma mentira de Satanás. O tempo não cura. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ir até a pessoa e pedir perdão. Independente se ela vai perdoar ou não, mas nós precisamos nos posicionar e pedir perdão, sim. E precisamos nos consertar, e precisamos clamar a Ti, Espírito Santo, para que nos conserte, para que não repitamos essas atitudes, para que possamos ter consciência, para que possamos ser moderados no falar. Ó Senhor,
Cuida de nós, porque nós somos muito apontadores de dedos para os erros das outras pessoas, não é verdade? Mas a gente esquece de olhar para nós mesmos muitas vezes. Então, Senhor, que possamos reconhecer os nossos erros, que possamos ter essa humildade de pedir perdão, que possamos ir e buscar, independente se a pessoa vai nos perdoar ou não, mas que possamos ter essa atitude. Senhor, cuida de nós, retira de nós qualquer sentimento de orgulho e coloca no nosso coração a humildade, meu Pai. Jesus Cristo veio a este mundo e nos ensinou o que é a humildade, porque Jesus veio para cá e não precisava. Ele sofreu e não precisava. Ele morreu pelos seus inimigos. Ele morreu por nós, pecadores. Quem somos nós para nos acharmos dono da verdade, cheios de orgulho? Quem somos nós, Senhor, para acharmos que temos o direito de julgar e condenar alguém? Quem somos nós para nos acharmos melhores do que alguém? Não somos ninguém. Então, que o Teu Santo Espírito venha nos limpar e nos libertar de todos os sentimentos que não provêm do Senhor. Oh, meu Pai, cuida, nos conserte, nos molda, nos forja, Senhor. Que a gente aprenda realmente com os nossos erros e não cometamos mais a mesma coisa. Porque, Senhor, muitas coisas a gente faz no impulso. Mas quando a gente discerne aquele comportamento, se a gente repete, já é uma escolha. Então, que a gente se conserte dia após dia e aprenda com os nossos erros sempre. Senhor, também peço nesse momento pelo alto perdão. Oh, Pai querido e amado, muitas vezes a gente já pediu perdão, a gente já se desculpou, a pessoa até mesmo já nos perdoou e a gente não se perdoa. Isso acontece também com relação ao pecado. Quantas pessoas cometem algum pecado e se sentem envergonhados diante do Senhor, ó Deus, e param até mesmo de ir para a igreja porque se sentem condenados, se sentem envergonhados por ter pecado. Senhor, eu passei por isso, Tu sabes. Tu sabes que em uma determinada fase eu errei. E eu ficava com tanta vergonha que eu não queria nem mais ir para a igreja. Mas ninguém da igreja sabia do que eu tinha feito. Mas o Senhor sabia. E eu ficava com tanta vergonha. Porque o Senhor tinha me resgatado. O Senhor tinha me tirado da lama. E eu tinha pecado de novo. E eu fiquei com tanta vergonha porque eu não queria voltar para lá. Eu não queria. Eu não me sentia mais digna. Mas o Senhor veio e trouxe para mim o Teu perdão, o esclarecimento de que o Senhor tinha me perdoado. O Senhor tinha me perdoado e que eu precisava me perdoar. Então, o Espírito Santo me ajudou, porque eu me coloquei nessa posição de me perdoar. Então, Senhor, ajude os irmãos que possam estar sofrendo da mesma situação, que pecaram, que caíram de alguma forma, e que hoje não se sentem dignos de alguma forma. Senhor, mostre a eles o Teu amor, mostre a eles que o Senhor os ama, que o Senhor os perdoa. Porque, sabe, a gente erra, mas não é, claro que não é pra gente ficar errando toda hora, é pra gente aprender e não repetir. E foi essa lição que eu tive, eu aprendi, não quero repetir porque eu não quero passar mais por isso, eu não quero envergonhar o Teu nome, Senhor. Mas isso se dá também com relação a coisas que a gente faz com as pessoas aqui também. Pessoas que a gente magoa, que a gente pede desculpas e que a gente se arrepende tanto que a gente não se perdoa. Então, Espírito Santo, cuida de nós. Cuida de nós, ó Pai, que a gente possa se perdoar, que não sejamos os nossos piores algozes. Porque o diabo joga essas mentiras para nós, essas mentiras de que a gente não é digno, de que a gente não vai ser perdoado, de que a gente não merece. Senhor, está repreendido toda essa mentira, porque nós estamos debaixo da Tua graça. A Tua graça nos basta, Senhor. O Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados.
O Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a andar de acordo com a tua vontade, porque as tuas escrituras estão aqui. O Senhor colocou aqui o que nós temos que fazer para andar de acordo com a tua vontade. Que a gente siga os teus preceitos, meu Pai. Que a gente ande no centro da tua vontade em tudo na nossa vida. Que a gente não... Tem uma palavra que fala que de Deus não se zomba. A gente não pode ficar também com comportamentos ruins o tempo todo, com aquela frase, mas Deus perdoa. Não, a gente não pode zombar. A gente tem que levar a sério, a gente tem que ter seriedade e andar de acordo com a tua palavra em tudo na nossa vida, em tudo. Temos que ser exemplos em todos os lugares em que estivermos. As pessoas precisam enxergar em nós que somos cristãos, que somos separados, sim. As pessoas precisam ver. É inadmissível um cristão estar em um ambiente e não ser reconhecido como cristão. Ele precisa ser diferente. Ele precisa demonstrar. Ele precisa exalar o amor do Senhor. Ele precisa ter um comportamento com um exemplo de Cristo. Oh Senhor, obrigada por este tempo de oração. Cura-nos, ó Pai. Cura essa emoção. Cura-nos em nome de Jesus. Eu aproveito esse tempo precioso de oração e clamo pelos enfermos. Que o Senhor derrame a unção de cura na vida de cada pessoa que está orando comigo agora e de sua família. Unção de cura espiritual, emocional e física. Dê, Senhor, todos os recursos necessários a cada pessoa em suas necessidades para se cuidar. Realize um milagre, meu Pai, um milagre. Senhor, também peço pelos irmãos que estão enlutados, que o Senhor venha trazer o consolo e o refrigério ao coração de todos. Em nome de Jesus, rogo por todos os irmãos que estão lá no boletim da minha igreja, meu Pai, que os nomes estão lá, enfermos, que o Senhor cuide de cada um, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita. Visita também, Senhor, os irmãos que estão internados, maridos das irmãs Déboras que estão lá no meu grupo, meu Pai. Também oro, Senhor, que o Senhor cuide de todos, em nome de Jesus. Pai querido e amado, entrego esse dia em tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós, nos direcione, que tenhamos um ouvido sensível para a tua voz, que façamos escolhas de acordo com a tua vontade, meu Pai. Nos livra de todo mal, nos rodeie, Senhor, nos rodeie com os teus anjos, que sejamos invisíveis para os inimigos. Cuide da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos no dia de hoje. Livra-nos das tentações. Abençoe nosso dia de trabalho, Senhor. Cuida de nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Que daqui a pouco, no fim do dia, nós possamos estar voltando para o nosso lar felizes de termos cumprido mais esse dia para a honra e para a glória do seu nome. Finalize essa oração com a leitura do versículo 4 do Salmo 27, que diz: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom, não é verdade? Deus é bom e Ele nos ouve. E Ele nos ouve, e Ele quer nos ouvir. Vocês têm noção? Eu fico perdida com essa constatação sempre. Deus Todo-Poderoso, Ele quer me ouvir. Ele quer nos ouvir. Então, irmãos, muito obrigada pela companhia de todos vocês que estão comigo ao vivo. Deus seja louvado e que honre todo esse esforço de vocês de estarem aqui tão cedinho, porque estamos entregando as primícias do nosso dia para o Senhor. Todas as nossas primeiras coisas precisam ser do Senhor. Nós temos que entregar isso para Deus. É o nosso melhor. Deus, Ele honra, Ele irá nos honrar, né? Deus é maravilhoso, né? A bondade dele não tem como a gente alcançar.
E amanhã estaremos aqui juntos novamente, tá bom? Se for da vontade do Senhor, estarei aqui. Para a glória do Senhor. Hoje é o dia 90 que eu estou aqui em oração. 90 seguidos, né? A obra é do Senhor. Não é minha não, é do Senhor. E eu fico muito grata a Deus pela oportunidade de servi-lo. Então, até amanhã.